Olá! Hoje o nosso assunto é assistência social e meu convidado é um homem simples, religioso e muito politizado. Natural de Camaquã, o filho do seu Gildo e da Dona Maria Santa, é formado em teologia. O marido da Reze é pastor desde 1983. Além disso, o pai da Simone e da Carla e do Tobias foi vereador em Novo Hamburgo e candidato a deputado estadual pelo PT em 2000. Atualmente é secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Hélio Scheidauer Pacheco, o pastor Pacheco, né? Pacheco, grande prazer te receber para essa conversa de peso. Rodrigo, é um grande prazer, né, estar aqui atendendo o teu convite com muita alegria, tá? E que nós possamos ter um belo papo. Natural de Camaquã, eu adorei que tu colocou aqui na pré-pauta que o teu jardim de infância foi enorme. Dá uma ilustrada nisso ludicamente para a gente viajar contigo nessa infância. Sabe, eu nasci, né, entre a cidade, hoje é município de Arambaré, e o município de Camaquã. 9 quilômetros de Arambaré e 20 e poucos de Camaquã, no meio dos banhados, das restevas de arroz, onde tinha aves de tudo quanto era espécies selvagens, além daquelas que a gente criava, desde o terneirinho de estimação, o cachorrinho, o coelho, e não tinha cercas, não tinha fronteira, a gente caminhava 1, 2, 3 quilômetros, açudes, não ouvia falar em piscina ainda, né? Então, quer um jardim de infância melhor do que esse? Não tem, não existe, né? Isso te contaminou pro resto da vida, Me contaminou pro resto da vida. Eu fiquei pensando no meu pai, diante de um cenário desse, louco para pegar uma marreca, uma perdiz. Nem pensar isso para ti. Olha, eu vou te dizer, eu tive duas fases. Eu tentei... Porque é gostoso comer marreca, É com todo gostoso, respeito, adoro, tá? uma das melhores carnes para mim é do marrecão, onde a cidade de Novo Hamburgo alugava as restevas, eu era amigo de muito caçador, e um dia eu tentei resolver, posso contar essa historinha? Deve. Deu. Um dia, para começar, eu fui caçar de funda, não conseguia, né? Errava todas as coisas, né? E aí um dia o meu irmão me convidou para caçar numa geada, a gente não tinha aqueles macacões, aquelas botas, cara, trincou do joelho para baixo do frio da água. E essa história é um pouco triste. Ali eu nunca mais cacei e aí fui um chato para todos os caçadores. Vinha uma marreca voando, a gente fazia uma negácia de eucaliptos, botava aquelas chamas falsas de plásticos, de corticeira, de isopor pintadinhas, preto, asinhas cinzas, o nariz vermelho do marrecão, que era melhor, a carne da melhor espécie. Veio um bando de caneleira no marrecão e eu disse, vou dar meu primeiro tiro. E acertei numa marreca, mas só quebrou a asa. Cara, aquela caiu numa água límpida, transparente, de uns 30 centímetros de fundura, e eu saí atrás daquela marreca. E ela se debatendo, quando eu botei a mão na água, que ela parou de agora eu vou pegar ela. Cara, aquele risco de sangue, até hoje não saiu dos meus olhos, assim, naquela água límpida, saía porque o tiro pegou na asa. Quando eu peguei aquela marreca, aquele sangue quente bateu na minha mão, naquele frio que eu estava. Eu até pensei que bom que aqueceu, mas eu olhei para aqueles olhinhos da marreca, Rodrigo, cara, me deu uma dor tão grande, o que eu faço? A marreca estava quebrada, eu achei que não dava para sobreviver. Aí meu irmão disse, vai na valeta, põe o cano da arma em cima do pescoço e puxa nos pés. E eu fiz essa maldade. Foi a última maldade que eu tenho que confessar para vocês. E dali em diante eu virei um protetor dos animais. Até hoje eu não esqueço aqueles olhinhos instalados da marreca, né? E nunca mais fui a favor da caça, da morte, nem de uma mosca, nem de uma não existe mais no Rio Grande do Sul hoje, né? Terminou a temporada de caça, né? Faz anos que não liberam mais, né? Mas tem existe muita a gente que leva existe a caça clandestina. Né? Aliás, tem arrozeiros que fazem questão que alguém limpe a marrecada do meio da plantação, né? O que é um absurdo, apesar da gente gostar tanto da carne da marreca como a polenta. É verdade, né? Fiz esse pecado também. E aí, esse universo todo foi te desenvolvendo, foi te forjando para dois mundos. O do movimento ecológico e o do movimento social também, num primeiro momento, com essa harmonia toda com Deus, né? Também. Rodrigo, eu tive uma passagem muito importante na minha vida, que foi uma escola agrícola. Eu tive no internato agrícola, por vontade livre, espontânea,
enchia o meu pai, quero estudar. Eu tinha uma paixão por zootecnia, lidar com os animais, pela agricultura, e eu tive 4 anos na Escola Agrícola Santa Isabel, hoje era Ginásio Agrícola Santa Isabel naquela época, né? E ali eu constituí uma grande família que a gente se encontra até hoje, graças ao Face que nos ajudou a nos reencontrarmos de novo. E lá nasceu o meu desejo de teatro, né? E também teológico. E aí eu descobri em São Leopoldo, descobri nos livros da biblioteca de lá que a história de Martim Lutero, que vai fazer aniversário de nascimento agora dia 10, que eu lia todos os livros da biblioteca, eu gostava muito de ler, né? Lia aqueles livros de contos que tinha lá, até acabou aquilo, foi ler histórias. E dentro de uma enciclopédia chamada Barças tinha um pouco da vida de Lutero. E me apaixonei por aquela história, cheguei em casa, pai, eu gostaria de saber mais de Lutero. Que igreja nós somos? A gente nem sabia. Aí meu pai, ele era luterano, me levou, falei com o pastor, fiz a minha confirmação, que vale a primeira comunhão aos 17 anos, e optei por fazer teologia. E lá dentro tinha uma história muito bonita de Albert Schweitzer, um médico, pastor, teólogo, que optou por ir trabalhar com os irmãos africanos na África. Aquela história me encantou. Eu disse, não, então não é só para ser pastor, pode ser outras coisas no social. Então eu mergulhei fundo e vim para São Leopoldo no Instituto Pré-Teológico. Misturar. Isso tudo é uma coisa que deve ter durado algum tempo, não deve ter sido assim, aquela coisa assim, é isso e foi. Não, deu... Foi uma construção? Inclusive deu lágrimas, porque eu tinha 4 anos, tu vivendo dos 13 aos 17, dentro de uma escola, tu ganha irmãos. E aí meus irmãos, a gente fazia, ou ia para Bagé, numa escola lá, ou ia para o Visconde da Graça em Pelotas, ou para Viamão, na escola técnica de Viamão. E eu chorei muito porque eu optei por fazer teologia, né, e tive que me despedir dos meus colegas que eu sabia onde estavam, né, na escola agrícola de Pelotas, na escola agrícola de Viamão e na outra de Bagé, e eu larguei um sonho. Tanto é que quando eu fiz a minha inscrição, aí eu fiz o 2º grau em São Leopoldo, né, fui vice-presidente da União dos Estudantes de São Leopoldo, primeiro. Ativista político. O Hausvater. É que, na verdade, eu já fiz política estudantil em São Lourenço do Sul. Nós abrimos o Grêmio Estudantil Silvio Centeno em plena ditadura. A tua turma é essa aí, é o Lutero, o pessoal questiona e que gosta de brigar, é isso? O status quo não interessa. Brigar pela boa causa. Pela boa causa, né? Então, vamos dizer assim, a boa luta, o bom combate, né? E aprendi muito na União dos Estudantes de São Leopoldo, em São Lourenço do Sul, e ecologicamente, as minhas militâncias ecológicas, daqui a pouco o meu ecumenismo, fazendo cursos de padres e pastores antes de ser formado, me levou para uma comissão pastoral das terras, me levou a fazer um jejum de 7 dias e meio em Porto Alegre, na primeira invasão, ocupação do INCRA, de um INCRA, né, no Rio Grande do Sul. Você estava lá dentro, né? E eu estava lá dentro, nesses 7 dias e meio, né, abandonei a minha comunidade, né? Então todo mundo ficou, mas que pastor maluco esse que apoia o Sem Terra, o MST, né? Então foram histórias que a gente conhece alguns padres, né, que fizeram esse movimento, mas Sim. dentro do movimento, da igreja evangélica, é bem menor, né? Foi bem menor naquele momento ainda de ruptura, né? Não, hoje talvez seja mais comum que tenham pastores que tenham uma postura diferente. Mas na época muito poucos. Na verdade, mas eu já tinha alguns a ser seguido. O pastor Bertoldo Weber, que tem um centro hoje então, em São inspiradores Leopoldo. lá. Tive inspiradores no movimento ecológico, tive no movimento do Sem Terra, que a história do Antigo Testamento é uma história de gente sem terra, né? Me fala disso. A história do Antigo Testamento, o povo que não tinha terra, Deus chama eles e diz, eu vou te dar terra lá no Egito. Só que essa terra tinha gente morando. Né? Então esse povo teve que, não foi uma terra ganhada de mão beijada, não, vamos dizer, ela teve que ser conquistada. Né? Então ali já houve uma redistribuição da terra. Os nossos antigos alemães, tu e eu temos pela fisionomia, dá para mostrar, não eram pessoas tão bem-sucedidas assim, vieram porque o Brasil era um país muito bom. Vieram porque tinha uma crise de falta de terra, muitas pessoas sem terra na Alemanha, então se organizou o movimento e vieram para o Brasil. E a gente fala isso ainda hoje, muita gente, como um grande tabu, né? Não quero ser eu aqui o Joãozinho do Passo Certo, mas a verdade é que toda a Europa fez a sua revolução agrícola há 500, 600 anos. Sim. Né? A Inglaterra fez há mais de 500 anos. Sim. Nenhum país europeu se desenvolveu, nenhum país desenvolvido que tem hoje se desenvolveu sem passar por uma reforma agrária.
Olha hoje essa multidão de pessoas caminhando, né, da Síria. E uns apoiando, abrindo os braços e outros querendo empurrá-los de volta. Né? Isso é uma falta de humanidade. Eu lembro do Betinho, irmão do Enfio, saudosos, né, já partiram. Ele disse uma vez num seminário que eu estava em Belo Horizonte, ele disse assim, essa imensidão de terras improdutiva que tem o Brasil, o nosso país, essa imensidão de pobres, sem terra, sem teto que temos no nosso país, não unir as duas coisas é uma burrice. Eu nunca mais esqueci do Betinho. Também. Betinho fez viu um documentário maravilhoso sobre ele essa semana no GNT, aliás, na Globo News, na verdade. E como é que foi que tu foi virar pastor naquele momento, então, Pacheco? Fez a escola aqui em São Leopoldo e foi convidado pro interior para ir? Sim. Na verdade, quando eu vim, eu sempre gostei. Eu aprendi, eu devo isso à minha mãe, que vai fazer um ano que faleceu. A minha mãe me catequizou, a minha mãe, ela me alfabetizou. E o meu pai me deu muitos exemplos. Meu pai também foi vice-prefeito, 2 gestões lá em Arambaré. Talvez eu peguei esse veio político também dele. Mas eu sempre acho que foi pela causa. E eu vim para São Leopoldo pelo teatro. Só que quando eu vim para São Leopoldo pelo teatro, eu descobri um veio do teatro crítico. Né? Em julho de 77, a gente apresentou teatro aqui no Novo Hamburgo e o DOPS pegou a gente lá dentro. Né? Por causa que a gente dizia uma frase, porque ali a gente foi no Centro de Cultura. Tinha os festivais do Novo Hamburgo, era muito bom em teatro naquela época. E porque tinha uma frase que dizia, né, ironizando o Delfim, e afinal, como vão os laranjais da Suíça? Essa era a frase, né, que eu dizia, que o Delfim dizia que tinha que deixar o bolo crescer para depois repartir. A peça se chamava O Túmulo. Era uma crítica ao governo daquela época. Então a gente tinha uma consciência, tinha 20 anos, 18, 19 anos. Naquela época, né? Logo depois nasceu o PT, então foi antes do PT, isso aí, porque eu sou filiado, sou fundador do PT. Um cara conhecido de Novo Hamburgo, famoso hoje, fazia teatro, até foi o diretor. A primeira coisa que ele fez, até tem lá em casa, um dia eu tenho que encontrar ele para dar, que é o Werner Schinemann. Ele fazia teatro com a gente nessa época, tinha um grupo... Filho daqui, né? Filho daqui. Nascido em Porto Alegre, mas filho de Novo Hamburgo. E a gente até dizia que a gente, naquela época, se alguém subisse no mundo artístico, jamais trabalharia no Globo, eu tenho que puxar as orelhas dele. Ele falava isso? Não, eu falava. Não, era o conjunto nosso, tanto é que era uma ideia coletiva ali. Nós convidamos ele para fazer parte, primeira vez ele foi diretor, o Norbert Santiago era o diretor, e eu até fazia o papel de bêbado nessa peça, né? E daí, uma vez, aí ele reescreveu, o Werner reescreveu, esse que eu tenho dele, o manuscrito, e aí ele mudou para E Você? E daí? E daí? Então, foi uma peça, e nessa época que a gente ensaiava nas conversas... Eu quero saber como é que tu veio parar em Novo Hamburgo, e como é que é essa história da Terra Guard, desse movimento criado aí. E aí nós vamos falar da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Estamos aqui para falar da política local também. Eu estava... Mas isso logo depois do nosso intervalo. Ok. Hoje numa conversa de peso com o pastor Pacheco.